Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre estrutura eletrônica dos átomos, mas antes se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Nesse contexto, falando sobre estrutura eletrônica dos átomos, eu preparei um mapa conceitual onde mostra os principais conceitos que envolvem o estudo dessa área. Assim a gente pode delinear e apresentar os caminhos que a gente deve seguir quando estiver estudando esse assunto com outros materiais, com o livro didático principalmente. A estrutura eletrônica dos átomos descreve a energia e o arranjo dos elétrons ao redor do átomo. Muito do que se sabe sobre a estrutura eletrônica dos átomos foi graças à observação da interação da luz com a matéria. A luz radiante, também conhecida como radiação eletromagnética, propaga-se no vácuo com a velocidade da luz, que é cerca de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. A radiação eletromagnética tem componentes que variam periodicamente. Nesse contexto, as características ondulatórias da energia irradiante permite que ela seja descrita em termos de uma equação matemática que relaciona comprimento de onda e frequência. Um dos principais cientistas que estudaram o comportamento da luz, a energia envolvida e estrutura eletrônica foi Planck. Em seus estudos, Planck afirmou que a quantidade de energia que um objeto pode ganhar ou receber está relacionado com a frequência da radiação, que é dada também por uma equação matemática. Essa menor quantidade de energia é chamada de quantum de energia. E nesse contexto, a gente tem uma constante que é chamada de constante de Planck. Com essas informações, a gente já entra nas questões que envolvem a teoria quântica. Ou seja, a energia é quantizada. Ela pode ter certos valores permitidos. Seguindo nosso mapa conceitual, outro cientista muito famoso que contribuiu bastante nesses estudos foi, adivinha? Einstein. Einstein usou a teoria quântica para explicar o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico significa a emissão de elétrons a partir da superfície de metais provocados pela luz. Para Einstein, a luz funciona como pacotes de energia, e esses pacotes de energia são chamados de fótons. E cada fóton possui certa quantidade de energia que pode ser calculado matematicamente. A dispersão da radiação em seus comprimentos de onda componentes produz um espectro. Se o espectro contém todos os comprimentos de onda, ele é chamado de espectro contínuo. Se tiver comprimentos de onda específicos, é chamado de espectro de linhas. Por exemplo, a radiação emitida por átomos de hidrogênio excitados forma um espectro de linhas. As frequências observadas nesse espectro seguem uma relação matemática simples e de números inteiros. E nesse contexto, falando um pouco sobre modelos atômicos e evolução dos modelos atômicos, a gente pode citar o modelo atômico de Bohr. Bohr propôs o modelo atômico para o átomo de hidrogênio que explica o espectro de linhas. Nesse modelo, a energia do átomo de hidrogênio depende de um valor de um número quântico. Aí já entra a questão dos números quânticos, que a gente vai falar um pouco com mais detalhes agora. Seguindo o nosso mapa conceitual, então a gente entra agora nos números quânticos. O número quântico principal é representado pela letra N, e ele recebe valores pequenos e inteiros, que vai de 1 até 7. E cada valor de N corresponde a uma energia diferente, ou seja, a uma quantidade de energia diferente. A energia do átomo aumenta à medida que o N aumenta. E aí entra a ideia de estado fundamental do átomo de hidrogênio. A energia mais baixa para o átomo de hidrogênio é quando N é igual a 1. E isso a gente chama de estado fundamental. Outros valores de N implicam no estado excitado. Os elétrons estão nesses níveis. Nesse contexto, a luz é emitida quando o elétron sai de um estado de energia mais elevado para um estado de energia mais baixo. E um elétron deve ganhar energia quando ele sai de um nível de menor energia para o de mais alta energia. Já a frequência de luz emitida ou absorvida deve ser igual à diferença desses níveis quânticos. Seguindo o nosso mapa conceitual, outro cientista que contribuiu bastante para os estudos da estrutura e conhecimento do átomo foi de Broglie. Eu acho que fala assim, de Broglie. Propôs que a matéria, como o elétron, deve exibir propriedades ondulatórias. E essa hipótese de onda em matéria foi comprovada experimentalmente por de Broglie, ou seja, foi confirmada pela observação da difração dos elétrons. Outra observação importante foi que um objeto possui comprimento de onda específico e depende da sua cinética, e pode ser calculado matematicamente. E com a descoberta das propriedades ondulatórias do elétron, surgiu o princípio da incerteza de Heisenberg.
Heisenberg afirmou que deve existir um limite próprio para determinar com exatidão a velocidade e a posição de um objeto ao mesmo tempo. Seguindo nosso mapa conceitual agora, a gente entra na explicação dos conceitos sobre o modelo atômico para a mecânica quântica. Para a mecânica quântica, o comportamento de um elétron é determinado por equações matemáticas, chamadas funções de onda. Cada função de onda tem uma energia conhecida, mas a localização do elétron não pode ser determinada com exatidão. Mas a densidade de probabilidade é uma forma pela qual é possível de se achar um elétron. Mas existe a probabilidade de se achar o elétron num ponto específico. Esse ponto é chamado de densidade de probabilidade. Com isso, a densidade de probabilidade eletrônica é o mapa da probabilidade de encontrar o elétron em todos os pontos do espaço. Funções de onda, ou a região onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron, é chamado de orbital. E esse orbital é descrito por 3 números quânticos. O primeiro número quântico é o número quântico principal, representado pela letra N, e ele pode assumir valores inteiros e pequenos, que vai de 1 até 7. Ele precisamente explica, o tamanho e a energia desse orbital. O número quântico secundário ou azimutal é representado por uma letra L, e ele vai indicar precisamente o formato desse orbital. O número quântico secundário pode ser representado pelas letras S, P, D, F, valores que vão desde 0, 1, 2, 3, 4. E para a gente achar o valor do número quântico secundário, a gente pode usar uma equação matemática que é igual ao número quântico primário menos 1. Ou seja, L, que é o número quântico secundário, é igual ao número quântico primário, N, menos 1. O terceiro número quântico, ou número quântico magnético, ele vai dar a orientação do orbital no espaço. O número quântico terciário, ele assume valores negativos, que vai de menos L, passando por 0 até mais L. Ou seja, são números inteiros que variam da faixa negativa até a faixa positiva, seguindo o número quântico terciário, ele pode assumir valores positivos. O número quântico terciário, ele pode assumir valores que vão... O número quântico terciário pode assumir valores negativos a valores positivos, sempre considerando o valor do número quântico secundário, e também 0. O número quântico Aí, nesse contexto, a gente pode falar sobre nível quântico. Um nível quântico, nesse contexto, a gente pode falar de nível eletrônico. O nível eletrônico é um conjunto de orbitais com o mesmo valor de número quântico principal. Um subnível é um conjunto de um ou mais orbitais que possui o mesmo valor do número quântico principal e o número quântico secundário. Com isso, existe um orbital no subnível S, 3 orbitais no subnível P, 5 orbitais no subnível D e 7 orbitais no subnível F. E aí, para facilitar o entendimento, os orbitais normalmente são descritos como esferas. Outro conceito importante quando a gente fala de localização de elétrons é o conceito de nós. O que é um nó? Um nó é a região na qual a função de onda é igual a 0. Consequentemente, a probabilidade de se achar um elétron nessa região é igual a 0. Quando a gente estiver falando de átomos com muitos elétrons, ou seja, átomos polieletrônicos, os diferentes subníveis de um mesmo nível têm diferentes energias. E os orbitais degenerados, o que é isso, né? Os orbitais degenerados são aqueles de um mesmo subnível e eles possuem a mesma quantidade de energia. Outra propriedade dos elétrons que a gente não falou é sobre o spin. O que é o spin? Que conceito é esse? O spin seria o quarto número quântico e ele também é quantizado. Ele pode assumir 2 valores, que pode ser visto como 2 sentidos de rotação de um elétron ao redor de um certo eixo. Esses valores podem ser mais 1/2 e menos 1/2. Seguindo nosso mapa conceitual, a gente chega a outro conceito importante, que é o princípio da exclusão de Pauling, outro cientista que contribuiu bastante com o entendimento dessa estrutura eletrônica dos átomos. Segundo o princípio da exclusão de Pauling, 2 elétrons de um mesmo átomo possuem números quânticos distintos, ou seja, não são iguais. E esse princípio coloca um limite da quantidade de elétrons que podem ocupar um orbital, ou seja, no máximo 2. E esses elétrons assumem valores diferentes de spin. Em outras palavras,
Nos números quânticos, eles vão dar o endereço de um elétron no átomo. Onde é que eu posso encontrar um elétron num átomo? Ou onde é a máxima probabilidade de eu achar um elétron num átomo? Então, números quânticos vão servir para isso. E nesse contexto também, outro conceito é importante, que é a distribuição eletrônica de elétron nos átomos. A distribuição eletrônica de um átomo, ou a configuração eletrônica de um átomo, vai, em outras palavras, significa como que os elétrons estão distribuídos num átomo, colocando-se os elétrons de orbitais de menor energia até os orbitais de maior energia. Nesse contexto surge a regra de Raund. A regra de Raund afirma que orbitais degenerados, a menor energia será obtida quando o número de elétrons de mesmo spin for maximizado, ou seja, os elétrons ocuparão individualmente os orbitais até a máxima extensão possível, com o mesmo número de spin, ou seja, diz que os elétrons distribuídos dessa forma têm spins paralelos. Ainda falando sobre distribuição eletrônica, esses conceitos são importantes quando a gente for estudar sobre tabela periódica, sobre os conceitos da tabela periódica. De forma geral, a tabela periódica organiza os elementos químicos em grupos e em níveis. Os grupos são as colunas, ou famílias. Num grupo ou numa família da tabela periódica, os átomos possuem o mesmo arranjo eletrônico. Tem o mesmo tipo de arranjo eletrônico em seus níveis mais externos. Nesse contexto, falando de distribuição eletrônica, os elétrons que estão localizados nas camadas mais externas ou nos orbitais mais externos é que têm maior probabilidade de interagir com outros elétrons, de formar as ligações químicas. E aí eles são chamados elétrons de valência. Já os elétrons mais internos, que não estão na camada de valência, são chamados de elétrons internos. Bem, pessoal, finalizamos aqui o nosso mapa conceitual sobre estrutura eletrônica dos átomos. Lembrando que a gente não deve se limitar a este mapa conceitual, a um outro mapa conceitual. Aqui são informações objetivas de forma a direcionar a nossa caminhada quando estiver estudando sobre esse conteúdo. A gente não deve deixar de se aprofundar com livro, texto, com livro didático, com outros vídeos, outros materiais, artigos científicos, se atualizar com essas informações. Para que serve? Como é que eu vou aplicar esses conceitos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que a gente não fique limitado, e não se aprofundar nos conteúdos. E, mais uma vez, não se limitar apenas ao conteúdo do mapa conceitual. Aqui é só os principais conceitos sobre esse tema. Aqui vai ter os caminhos que a gente vai seguir para estudar esse conteúdo. Pegando o finalzinho desse conteúdo, a gente já liga com o conteúdo de tabela periódica, que será o material de um próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curte, comente e compartilha.